Em seguida, a gente trata um pouco sobre o fluido de trabalho dos sistemas de refrigeração, que são os fluidos refrigerantes. E o processo de seleção desses fluidos ele considera três aspectos que são segurança, desempenho e impacto ambiental. A gente vai começar falando aqui de impactos ambientais, porque é um fator bastante relevante hoje no desenvolvimento dos fluidos refrigerantes. E aí a gente observa o quê? A partir do Protocolo de Montreal, de 1987, na verdade da descoberta de que os fluidos refrigerantes atuais, né, naquele período, que eram os CFCs e HCFCs, eles tinham cloro e esse cloro ele produzia a degradação da camada de ozônio. Essa descoberta foi em 1974. Passado alguns anos, em 1987, tem o Protocolo de Montreal, que busca reduzir os efeitos de degradação de camada de ozônio, também eliminando, né, o uso desse tipo de fluido refrigerante. A partir disso, os países, né, o mundo começa a se planejar na substituição desses fluidos refrigerantes, né, os CFCs, por exemplo, R12, e os HCFCs, por exemplo, R22, de forma que a meta é eliminar, né, seria, né, eliminar o uso os CFCs em 2010, no caso do R12, e fazer uma eliminação gradual dos HCFCs até 2040. Isso para países em desenvolvimento. Países desenvolvidos têm essa mesma meta com 10 anos antes. Então, os países desenvolvidos deveriam eliminar CFCs no ano de 2000 e eliminar os HCFCs até 2030. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento de fluidos refrigerantes, os HFCs, que aí eles já não têm cloro, eles já não têm o impacto de destruição de camada de ozônio, porém eles contribuem com o aquecimento global por meio de efeito estufa, que é no caso, por exemplo, o R134. Então a gente tem um fluido que evoluiu de uma condição que não degrada a camada de ozônio, porém que promove efeito estufa. Então o Protocolo de Kyoto, em 1997, estimula, né, ele promove uma meta de redução de emissão de substâncias que promovem um aquecimento global, que promovem um efeito estufa, inclusive os HFCs. Portanto, a gente vem caminhando também para a substituição dos HFCs para o uso de fluidos naturais, né, o que seriam os fluidos do futuro. Por quê? Porque esses fluidos não promovem degradação de camada de ozônio e o índice, né, de aquecimento global, né, de efeito estufa deles é um índice baixo, é um índice reduzido quando comparado aos HFCs. Aí a gente observa aqui, né, vamos pegar exemplos, R22, né, que é um HCFC, o R744, que é a amônia, o R290, que é o propano, o R1270, que é o propileno, o R717, confundi, né, aqui o 744 é o dióxido de carbono e o 717 que é, no caso, a amônia. Esses quatro fluidos aqui, eles são fluidos naturais, sendo esses dois hidrocarbonetos, né, e o R22 não, ele é um fluido sintético, né. Então aqui o que é que ele compara, né? Ele compara aqui fabricantes, né, que tem disponibilidade de vários fabricantes, composição química, aí o primeiro índice, né, potencial de destruição da camada de ozônio. Então a gente observa que o R22 ele tem um potencial baixo, porém ele ainda tem, em comparação aos fluidos naturais cujo esse potencial é zero. Quando trata de aquecimento global, né, o R22 ele já tem um potencial de aquecimento global alto, enquanto que esses fluidos naturais vão ter potenciais mais baixos. Aí compara aqui temperatura glide, inflamabilidade, que é que se observa, né, normalmente os hidrocarbonetos vão ter alta inflamabilidade, né, propano, propileno, eles têm a característica de combustão, então existe a necessidade de um cuidado no manuseio deles, a fim de evitar acidentes como explosões. A amônia também ela tem uma inflamabilidade em dadas proporções, mas em geral é baixa. A gente tem a questão da toxicidade, que está associada à questão de segurança também. E a gente observa que nesses casos a amônia, né, é a que vai ter alta toxicidade. A gente tem a questão de compatibilidade com os óleos lubrificantes que os sistemas utilizam. As aplicações, né, se são de média, baixa ou alta temperatura, né, temperaturas
As de alta temperatura são climatização, né, na ordem aí de 14 graus, de 10 a 14 graus. Média temperatura, conservação de alimentos, né, na ordem aí de 0 a 4 graus. E baixa temperatura, abaixo, né, de menos 15 e menos 20 graus. A gente tem aqui os equipamentos, né, são os novos equipamentos, eles já estão sendo desenvolvidos para operar aqui com esses tipos de fluido de trabalho. Por exemplo, geladeiras utilizam o R600, que é o isobutano. Sistemas industriais, em geral, utilizam a amônia. E a gente já tem utilizado também o dióxido de carbono, tanto na escala industrial quanto na escala comercial. Aqui a gente tem comparação de alguns parâmetros de operação associados a desempenho, né? A gente já falou de um pouco de meio ambiente, né? Impacto de destruição de camada de ozônio, de aquecimento global. A gente falou um pouco sobre toxicidade e inflamabilidade. E aqui a gente vai falar sobre os parâmetros de desempenho. Esses parâmetros de desempenho eles estão sendo analisados, né, para vários fluidos refrigerantes, considerando o ciclo ideal, com temperatura de evaporação de menos 15 graus e temperatura de condensação de 30 graus. O que a gente observa? R22, né, e R134 são 404, 410 são os fluidos convencionais hoje. O que a gente tem aqui pressão, né, de evaporação. A gente observa aqui, ó, que o R600 trabalha com pressão de evaporação mais baixa, o R410 com pressão de evaporação mais alta, né? O R744, que é o dióxido de carbono, ele trabalha com pressões de evaporação altíssimas, né? Então, esse sistema aqui, quando utilizando dióxido de carbono, em geral ele vai trabalhar com pressões altas, ainda que em operações de baixa temperatura. É importante associar também as relações de pressão, né, porque elas estão diretamente vinculadas à eficiência do sistema. Então, quanto menor for a distância, né, entre pressão de condensação e pressão de evaporação, melhor vai ser para a eficiência do sistema, que é essa relação que está aqui nessa linha aqui, ó. Então a gente observa aqui, ó, o dióxido de carbono, apesar de operar com pressões elevadas, ele trabalha com menor relação de pressão. Então isso facilita em termos de eficiência do sistema. A gente tem aqui o fluido, né, que teve maior relação de pressão, que foi a amônia, né, apesar dela ter ótimas propriedades térmicas. A gente tem o que aqui, que é o efeito frigorífico, né? O que a gente observa? Quando a gente analisa essa linha aqui, a gente vê o motivo do uso da amônia, apesar da toxicidade, apesar da possibilidade de inflamabilidade e apesar também da alta relação de pressão. Ela tem um efeito frigorífico aí de 1.100 kJ por quilograma, de 4 a 5 vezes maior do que a maioria dos outros fluidos. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de menos quilogramas, né, um menor fluxo de massa de amônia para produzir um dado efeito frigorífico. Então, com menor vazão, eu consigo economizar em termos de energia consumida pelo compressor. Eu consigo também trabalhar com equipamentos menores, né, trabalhando com vazões mais baixas, que é o que caracteriza essa linha aqui, né, que está trabalhando as vazões de fluido refrigerante para operação nessa faixa de temperatura. E a gente observa aqui que a amônia tem as menores vazões. Deixa eu ver aqui. Aqui é um outro aspecto aqui. O volume específico, né? Então, dentro do volume específico, né, a gente observa que a amônia, né, ela tem uma boa densidade também. Então, ela vai ter boas propriedades aí também em termos que vão contribuir para a redução de vazão de massa. Esse volume específico é desejável que ele seja o menor possível na entrada do compressor para garantir uma melhor eficiência volumétrica e menor consumo do compressor. A gente tem outras relações aqui, por exemplo, né, que é a relação de trabalho do compressor com volume específico, né, que nesse caso o dióxido de carbono se destaca aqui, né, possibilitando, né, o uso de um equipamento mais compacto também. A gente vai ter outros aspectos aqui, que é o X4, que é o título na entrada do evaporador. E aí a gente considera que quanto menor for esse título, melhor, porque a gente vai ter mais quantidade de líquido, né, para evaporar dentro do evaporador. Então, nesse quesito, a amônia também se destaca com o menor título, né, 16% para esse tipo de ciclo ideal.
Coeficiente de performance, né, a gente tem aqui as variações. A gente observa que para essa operação a amônia vai ter o melhor coeficiente de performance, seguida aqui pelo R22 também. Então a gente verifica, né, que a amônia ela tem ótimas propriedades, né, em termos de desempenho térmico do ciclo de refrigeração. Tem outro aspecto aqui que está associado à perda de carga, né, ao longo das tubulações, né, esse fluido de trabalho, esse fluido refrigerante, à medida que ele escorre em tubulações, ele vai ter quedas de pressão por atrito, e quanto menor for essa queda, melhor. Nesse caso aqui, a gente tem a amônia com a alta queda de pressão, né, por exemplo, em relação ao R22, e o que tem maior queda de pressão é o R600, né, o que justifica a aplicação dele em sistemas de pequeno porte. Aqui a gente vai tratar de algumas configurações de sistemas de refrigeração, algumas técnicas utilizadas. Uma delas é a que a gente está vendo aqui, a termoacumulação, onde você produz frio e armazena esse frio, ou na condição de banco de gelo, ou na condição de uma salmoura a baixa temperatura. Qual a vantagem disso? Você vai fazer o armazenamento desse frio em horários, né, o equipamento funcionando em horários onde a tarifa energética é mais baixa, né, normalmente de madrugada, e aí durante o dia, onde a tarifa energética é mais alta, você vai pegar e utilizar esse frio que foi armazenado para fazer o resfriamento do seu ambiente. A gente tem aqui configuração cascata, que vai promover, né, uma redução de trabalho de compressão e um aumento, né, do efeito de refrigeração, principalmente utilizada quando a gente trabalha com temperaturas de evaporação muito baixas, né, na ordem de menos 20 graus ou menor ainda, onde eu vou ter altas relações de pressão se eu não utilizar um ciclo cascata, e aí para trabalhar com relações de pressão mais baixas, eu utilizo um ciclo cascata, né, que seriam dois ciclos acoplados com relações de pressão menores, né, cada um operando com média ou alta temperatura, e outro operando com média ou baixa temperatura. Nessa configuração, né, o ciclo de alta temperatura ele vai promover o resfriamento do condensador do ciclo de baixa temperatura. A gente tem aqui sistemas também de múltiplos estágios, como essa configuração aqui, onde eu tenho um dado o compressor de alta com um condensador operando com temperaturas elevadas aí. Ele promove uma expansão, e nessa expansão a gente tem uma câmara de separação, onde eu vou ter líquido saturado sendo direcionado para o evaporador de baixa temperatura e vapor saturado sendo direcionado aqui para esse trocador de calor, fazendo uma mistura, né, reduzindo o trabalho de compressão. Então esse dispositivo também é recomendado, né, para quando você tem uma diferença de temperatura muito grande entre condensação e evaporação. A gente tem uma outra configuração que é o ciclo de refrigeração por absorção, que ele substitui o compressor por essa sequência de dispositivos, né, entendendo que o compressor é o vilão em termos de consumo energético, e o compressor ele tem por objetivo fazer o quê? Aumento de pressão e temperatura. Qual é a alternativa para fazer um aumento de pressão com redução de consumo energético? Fazer um bombeamento. Então, ao invés de trabalhar com gás, eu trabalho com líquido, eu faço um bombeamento de líquido, volume específico muito mais baixo, consequentemente consumo energético também mais baixo. E aí, qual o efeito que eu utilizo para aumento de temperatura? Alguma fonte de calor, que pode ser, por exemplo, a energia solar. Então a gente vai ter evaporador, condensador e dispositivo de expansão operando normalmente, só que ao invés de compressor eu tenho um absorvedor que vai estar fazendo, né, uma absorção, né, da mistura de, no caso aqui, amônia e água. A gente tem um bombeamento, né, dessa mistura, vai passar aqui pelo gerador, onde a gente vai concentrar, né, vai meio que remover a água dessa mistura. Depois tem um retificador para remover mais algum conteúdo de água. A amônia volta aqui para o condensador. Então esse seria o princípio de funcionamento do ciclo de absorção. A gente tem aqui também configurações novas, como o uso dos fluidos naturais, principalmente dióxido de carbono, que a gente pode operar ele em ciclo subcrítico, numa condição onde eu vou ter pressões elevadas, porém eu vou conseguir trabalhar, né, com temperaturas muito baixas, né, da ordem aqui de menos 10, menos 20, menos 30 graus. Eu posso ter um ciclo transcrítico também, que vai operar com temperaturas mais elevadas, porém
esse ciclo tem a vantagem de que, por operar na região acima do ponto crítico, pode operar com um volume específico muito baixo. Então eu vou ter um dispositivo mais compacto, né, em termos de vazão de massa, com maior eficiência volumétrica do compressor, porém, lembrando que eu vou trabalhar com pressões muito elevadas, então eu vou precisar de tubulações e dispositivos mais resistentes. Então, era isso, né, que eu queria mostrar acerca dos ciclos de refrigeração, configurações gerais, e o próximo vídeo a gente traz uma pesquisa, uma análise de algum ciclo de refrigeração.